Falar de amizade é sempre bom, principalmente quando o amigo é muito especial. E em tempos de tantos conflitos, é tão difícil encontrar um amigo, mas hoje vamos falar sobre uma grande amizade em um filme que me marcou bastante. Vamos falar sobre a obra-prima do alemão Hermann Hesse, que recebeu o prêmio de literatura. Hermann Hesse escreveu a sua obra-prima a despeito de outros livros, como O Lobo da Estepe. Vamos falar hoje de Narciso e Goldmund, que é um livro que vai falar sobre amizade, sobre expectativas, sobre preconceito, sobre prisão e, de toda forma, um filme que vai nos inspirar bastante. Eu assisti esse filme e queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Nesse filme, a gente vai ver um pouco sobre Apolo, um pouco daquela alusão à mitologia grega, Apolo, aquele que organiza, aquele que constrói, e um pouco de Dionísio, que é aquele que cria o caos, a desordem. Então vamos ter esses dois polos em choque, ou seja, a atração pelos opostos, aquele que constrói e aquele que traz o caos. E nessa mistura, dentro de uma perspectiva medieval, com direito à peste bubônica e tudo, o autor Hermann Hesse traz para nós uma história brilhante, Narciso e Goldmund. Um filme que nasceu para ficar na história do cinema. Der Junge wird Pfaffe. Ich kann ihn nicht mehr ansehen. Ich hasse Narziss. Ich Goldmund. Hey Narziss, hast du einen besten Freund? All unsere Liebe muss Gott gehören. Wir drei können ja zusammen Freunde sein. Du, ich und Gott. Du siehst gar nicht aus wie ein Mann. Wie ein richtiger Mann. Goldmund ist wie ein Vogel im Käfig. Er muss hinaus in die Welt. Du weißt auch, dass er hier nicht glücklich werden wird. Was auch immer du da draußen gesehen hast, gehört nicht hierher. Vielleicht gehöre ich auch nicht mehr hierher. Meister Niklaus, ich habe eure Maria in der Kathedrale gesehen. Ich muss von euch lernen. Armut, Gehorsam, Keuschheit, ein Leben lang? Es ist meine Bestimmung. Willst du mich auch küssen? Nein. Goldmund, was ist denn passiert? Mehr als in ein Leben passt. Hab viel Gutes und viel Schlechtes erlebt. Aber auch große Schönheit. Ich habe mich ein Leben lang hinter meinen Büchern versteckt. Narziss, dies hier ist deine Bestimmung. Du hast immer gesagt, die Welt ist göttlich, dass es keine Antworten gibt, nur große Fragen. Ist es nicht mutiger, hinauszugehen, Fehler zu machen? Damals hast du mich fortgeschickt. Weil ich dich mehr liebte als mich selbst. Olá, literários, literárias, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A Estante. E antes de começarmos, eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. É muita coisa, é muita gente para mim, né, que estou começando esse trabalho. Já estamos há algum tempo postando vídeos aqui e eu tenho muito orgulho de estar aqui trabalhando isso com vocês. É muito importante ter todo o apoio de vocês. Tenho recebido bastante comentários, embora os meus vídeos não tenham saído com muita frequência, pois, como eu expliquei no vídeo anterior, eu tenho me dedicado a um estudo, né, para passar por uma próxima etapa da minha vida, mas jamais irei abandonar meu canal. Isso aqui é um projeto que eu quero levar sempre em frente e sempre que posso estou assistindo filmes diferentes, lendo livros diferentes e tecendo aqui resenhas para trazer para vocês. E eu quero agradecer de coração a todos vocês que são meus inscritos. Vocês são os motivos para que eu esteja aqui agora fazendo mais um vídeo. Meu muitíssimo obrigado e garanto a vocês que não vou decepcioná-los, vou continuar trabalhando
de forma dedicada para trazer cada vez mais conteúdos interessantes para vocês. Desde já também quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, leve essa mensagem para todos os seus amigos que gostam de uma boa resenha, de um bom livro, de um bom filme. Peça para que eles se inscrevam no canal. Deixe também o seu comentário, seja positivo, seja negativo, diga o que você achou do vídeo, o que você não achou, deixe suas sugestões, suas reclamações. Interaja com a gente, é muito importante, seja para elogiar, seja para reclamar. Verifique se você também continua inscrito no canal, às vezes, não sei por qual motivo, você acaba sendo desinscrito no canal. Verifique a sua inscrição, se você estiver inscrito, ótimo, se você não estiver inscrito, se inscreva novamente e leve essa mensagem compartilhando nosso vídeo para todo mundo. Me acompanhe nas redes sociais que eu sempre estou colocando aqui nos créditos, me acompanhe no Instagram, me acompanhe no Twitter, me acompanhe no Facebook, deixe a sua mensagem, coloque lá o que é que você acha, o que você está achando do canal. Sempre nas redes sociais eu acabo colocando o teaser do vídeo que será postado logo em seguida. Ative o sininho para que você seja informado quando tenha vídeos novos no canal. E quero pedir também a você que deixando o seu like no canal, lá no joinha, clica logo agora para você não esquecer, porque esse like é muito importante para os algoritmos do YouTube. Quanto mais curtidas eu tiver, melhor eu estarei, digamos assim, com o YouTube, porque o YouTube ele vai passar a divulgar mais os vídeos e dessa forma eu terei mais incentivo para continuar publicando mais vídeos para vocês. E como eu coloquei na abertura do vídeo, hoje vamos falar sobre o filme que foi baseado no livro do premiadíssimo autor alemão Hermann Hesse, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1930. E eu não li o livro, infelizmente, eu procurei, esse livro está esgotado no Brasil, mas eu já estou buscando outras fontes para que eu possa conseguir esse livro para ler. Assisti alguns vídeos aqui mesmo no YouTube de alguns leitores que leram o livro e gostaram bastante dessa literatura. Inclusive, esse livro ele é muito usado nas faculdades de pedagogia, nas faculdades de letras, que trabalham com literatura, nas faculdades de história, filosofia, ou seja, ciências humanas, é muito usado esse livro. Acredito eu também que, de certa forma, até mesmo na faculdade de psicologia, porque trabalha um pouco também com a questão do psicológico. Eu estou falando do livro Narciso e Goldmund, e esse eu não li o livro, mas assisti o filme. O filme é dirigido pelo diretor que foi premiado, no filme internacional do Oscar, Os Falsários, e eu gostei bastante do filme. O filme consiste no seguinte: nós vamos ser transportados para a Alemanha medieval e lá nessa Alemanha medieval vamos conhecer dois personagens centrais, que é Narciso e Goldmund. Narciso, ele vive em um mosteiro afastado, digamos assim, das cidades, dos feudos, como era antigamente, A igreja, ela dominava muito, mas muitas as pessoas na Idade Média. A historiografia que dominava naquele momento é a historiografia teocêntrica providencialista, ou seja, Deus é o centro de tudo. Até mesmo na faculdade de História, quando eu fiz a minha faculdade, a gente passa a estudar esse período e ele é um pouco, digamos assim, um período um pouco injustiçado, porque as pessoas falam a Idade das Trevas e tal, mas não é bem verdade, porque nesse período a Idade Média ela trouxe sim grandes contribuições para a historiografia mundial. E uma dessas contribuições é o conhecimento filosófico teológico. Lá a gente vai conhecer os argumentos de Santo Agostinho, os argumentos de Tomás de Aquino, as escolas escolásticas e tal. Mas voltando aqui ao assunto, o filme vai tratar da história desses dois jovens. E como eu coloquei lá no início do vídeo, são os opostos que se atraem. Quando o Goldmund ainda chega muito criança, o filme já começa mostrando isso, ele indo com o pai até o mosteiro, e lá ele é entregue aos monges, ele é uma criança e tal, e o pai fala logo que não quer mais criá-lo, não quer ele nem perto da família, porque a mãe dele havia cometido o ato do adultério. E toda vez que o pai olhava para a criança, se lembrava do erro da mãe. É uma atitude machista de um tempo muito obscuro, onde a mulher era bastante, digamos assim, crucificada pelos seus erros e até os filhos pagavam por isso. E aí o Goldmund, ele é colocado no mosteiro, ele se torna muito amigo do Narciso, que já está lá, é um pouco mais velho do que ele, já está lá, e o Narciso ficou responsável, o abade que havia acolhido Narciso. A gente não conhece muito a história, o filme não mostra a história do Narciso, só mostra o Narciso já lá, dentro do mosteiro, e o abade
amizade acaba incumbindo o Narciso de tomar conta do Goldmund, que ainda é um menino. E aí nasce uma história de amizade entre os dois, porque o Goldmund, né, ele acaba se aproximando bastante do Narciso, já que ele não tinha irmãos, ele foi arrancado da sua família muito jovem, então o Goldmund ele acaba tendo em Narciso um pai, o irmão mais velho, e ele acaba se aproximando bastante, e o filme vai amadurecendo isso no decorrer do tempo, vai mostrando que essa amizade vai ficando cada vez mais forte. O Narciso, de tal forma, também acaba se aproximando bastante, acaba gostando bastante do Goldmund, e entre os dois acaba nascendo uma amizade muito mais do que fraterna. É muito importante, antes de eu continuar falando sobre o filme, que vocês entendam que nós estamos falando de uma época medieval, em um mosteiro, no interior da Alemanha medieval. Então, essa aproximação entre dois meninos acaba despertando uma certa desconfiança entre os próprios monges, e eles acabam entendendo que aquilo vai partir para uma coisa muito além da amizade. Na verdade, o Goldmund, ele é hétero, né? E o Narciso, a gente começa a perceber, com o desenrolar do filme, que ele é um homossexual mal resolvido, ou seja, ele está ali, ele tem um grande futuro, mas o filme mostra a luta de Narciso contra a sua homossexualidade. Tanto é que quando eles ficam adultos, aquela amizade se torna um pouco insuportável para o Narciso, porque o Narciso ele tinha planos, ele não queria se envolver sexualmente com ninguém, até porque era um dogma que não podia ser quebrado, né? A questão do celibato. Todos sabem que os padres não podem ter relação sexual. Então Narciso ele acaba entrando em choque a sua vocação com essa paixão que ele acabou nutrindo pelo amigo, o Goldmund, que se torna um rapaz muito bonito. Isso é muito colocado no filme o tempo todo, que ele é bonito, que ele não deveria estar ali e tal. E o filme, de certa forma, passa a nos mostrar que a beleza de Narciso não é tão digamos assim, notada, mas é tão belo também. Porque o Narciso ele acaba desenvolvendo a habilidade de ser um pastor, que é muito difícil. Porque o Narciso, de certa forma, ele acaba trabalhando esse lado mais tímido, mais fechado, mas de igual forma ele tenta mostrar, né, para os outros monges que ele tem sim um grande potencial e ele quer buscar, né, esse crescimento na igreja através dos estudos. Já o Goldmund, não. Ele foi colocado ali por um capricho do pai e ele de certa forma, ele se entende como um artista, né? Tanto é que mostra algumas cenas, que isso eu aprendi na faculdade, e é muito, quem conhece um pouco de história medieval vai entender isso, que os monges eles dominavam a escrita e eles escreviam a Bíblia, né, lá nos mosteiros e ficava guardada ali nas bibliotecas dos mosteiros. E o Goldmund ele acabou desenvolvendo a habilidade de desenhar ou de pintar esses livros que eram confeccionados no mosteiro. Então ele se considera como artista. E essa alma de artista acaba trazendo muitos problemas para ele, porque ele não consegue se adaptar a essa vida digamos assim, de clausura do mosteiro, e ele quer buscar a liberdade fora daqueles muros do mosteiro. E isso é percebido pelo abade, que em uma determinada cena acaba chamando o Narciso e diz: olha, precisamos deixar que o Goldmund decida se ele quer ser monge ou se ele quer ir lá para fora. Porque o abade, com toda a sua experiência, já tinha percebido que o Goldmund não iria ficar no mosteiro e que a permanência de Goldmund no mosteiro iria atrapalhar muito a vocação de Narciso, que já estava dando traços de estar apaixonado pelo amigo. E aí, o filme vai se caminhando para esse choque. Em um determinado momento, o Goldmund acaba saindo do mosteiro, e aí ele vai ter a sua primeira relação sexual com a cigana, que está ali próximo ao mosteiro, e quando ele retorna, o Narciso já havia feito os seus votos, né, para o abade, e ele vai ficar enclausurado em uma cela, onde ele vai se martirizar. Essa cena é bem colocada lá, ele acaba se martirizando com um chicote, e para que ele pudesse se libertar desses pensamentos impuros, né, e que sua vocação não fosse atrapalhada. O Goldmund ele volta ao mosteiro, encontra Narciso naquela situação, e o Narciso acaba pedindo para que ele fosse embora e o deixasse em paz. O tempo passa e o Narciso ele acaba encontrando o Goldmund em uma situação bastante inusitada, e após isso o Goldmund ele vai ser preso, eu não vou dizer por qual motivo, para não dar spoiler, e depois desse período o Narciso acaba resgatando o Goldmund da prisão e o leva para o mosteiro, e aí o Goldmund começa a contar a sua história no período que ele saiu do mosteiro e que deixou o Narciso dentro daquela cela se preparando para ser monge. A história é muito interessante porque
porque o Goldman ele vai viver 200 vidas em uma. Ou seja, como o próprio Abad havia previsto, ele vai viver, ele vai casar, ele vai ter relação, ele vai ter filhos, ele vai conhecer outros artistas, vai conhecer mestres, vai construir, e tudo isso é feito. No filme ele trabalha muito isso, a questão dos flashbacks, né? Ou seja, acaba voltando a cenas em que o próprio Goldman ele vai contar a história, e o filme vai voltando a esses pensamentos, digamos, do passado do Goldman. Ele vai mostrando como ele viveu a vida depois que ele saiu do mosteiro. E é muito interessante como essa questão platônica, né, do próprio Narciso, que é aquela questão do amor mal correspondido, dos conflitos que ele acaba vivendo entre si e dentro da sua própria concepção católica, religiosa do mosteiro, e a questão aristotélica do próprio Goldman, que acha que a vida não é só viver naquele mundo filosófico platônico, é preciso conhecer o mundo, é preciso viver. E o próprio Goldman viveu isso na sua intensidade, se envolvendo com mulheres, participando de guerras, conhecendo outros mundos. Ele se torna um sobrevivente da própria peste bubônica. Então é muito interessante essa trajetória que a gente acaba nos sendo apresentado de forma muito brilhante pelo diretor, acredito eu, extraído do livro do Hermann Hesse, que é a vida enclausurada do Narciso e a vida de liberdade que o Goldman acaba trazendo logo depois que ele volta para o mosteiro. Ele acaba mostrando para o Narciso que a vida é muito importante fora daqueles muros do mosteiro e que vale muito a pena viver e viver intensamente. De certa forma, quando o Goldman ele acaba sendo resgatado pelo Narciso, o Narciso já é o Abade. Isso acaba trazendo alguns problemas para o Narciso, porque os monges acabam ficando com ciúme com esse retorno do Goldman, e aí o Narciso ele começa a se aproximar de novo do amigo, e quando a gente percebe que aquele amor que estava lá ressentido, que foi abafado, que foi tão machucado pelo próprio Narciso, que não queria expor isso para os outros monges, para si mesmo, até mesmo para o próprio Deus, ele acabou escondendo isso, essa coisa começa a aflorar de novo. E o próprio Goldman ele sempre amou o Narciso como um amigo, digamos assim, um amigo, um irmão de verdade. Então é muito importante a gente ter essa ideia de que precisamos sim cada vez mais falar que a gente ama as pessoas que a gente gosta, os amigos de verdade, que nós temos muitos amigos. E quando temos amigos, e às vezes são amigos que se dedicam, que estão ali do nosso lado, da maneira que a gente mais precisa, que estão sempre nos apoiando, é preciso dizer para eles: olha, amigo, eu te amo, você é importante para mim. É sempre importante estar próximo das pessoas que a gente gosta, porque é isso que vale a pena, porque o tempo passa muito rápido. E o filme mostra isso, a questão impiedosa do tempo, porque o tempo passou para os dois e eles não viveram isso. Eu não vou dar spoiler aqui para dizer para vocês o que aconteceu, mas um fato interessante é que o Narciso acaba entregando ao Goldman, que é um artista, a incumbência de construir uma capela para Nossa Senhora, construir uma imagem de Nossa Senhora que reflita todos os sentimentos dos monges daquele local. Isso traz muita confusão, porque o Goldman ele acaba tentando colocar na sua arte, como todo artista livre, todos os sentimentos e sua percepção do que seja a visão feminina da Santa Mãe de Deus. Isso traz alguns conflitos entre alguns monges, mas é muito interessante como todo esse processo acaba sendo trazido para a gente depois de muito tempo e dessa paixão guardada, e que de uma certa forma ela acaba vindo à tona já praticamente nos créditos finais do filme. Então, meus amigos, é muito legal o filme Narciso e Goldman. É um filme que marcou bastante a minha experiência cinematográfica. Eu quero dizer para vocês que vocês não deixem de assistir, já está disponível nas principais plataformas. É um filme que vai ensinar para a gente o valor da amizade, o valor do amor. Vida sem amor não é vida, é preciso que a gente ame. O próprio Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a gente muitas vezes deixa de amar porque estamos presos em dogmas, estamos presos em tabus, estamos presos em questões morais. Muitas vezes pessoas que levantam a bandeira da moralidade, mas que são imorais e podres por dentro, né? Que acabam apontando o dedo para a gente, julgando a gente por aquilo que nós temos de melhor, que é amar, que é buscar acrescentar cada vez mais dentro dessa proposta de amizade, de amor, o melhor que nós temos, porque o mundo que nós vivemos só não é melhor porque amamos pouco. É preciso amar mais, é preciso considerar mais, é preciso respeitar mais, é preciso abraçar mais, é preciso beijar mais. Ser amigo, ter amizade é tudo de bom.
Quando você tem um amigo de verdade, que você pode confiar, que você pode contar seus problemas, que você pode contar, a vida fica muito mais interessante, a vida fica muito melhor, fica muito mais gostoso viver. E o filme Narciso e Goldmund, ele explora muito bem isso. Muitas vezes essas condições antagônicas, né, do sentimento real e verdadeiro que acaba se chocando dentro de uma proposta de moralidade, onde as pessoas acabam dizendo, olha, a gente não pode fazer isso é imoral, isso não é bom aos olhos de Deus. Mas quem somos nós para julgar, para atacar aqueles que buscam, de certa forma, acrescentar o que tem de melhor no ser humano, que é o amor? Então fica esse questionamento, o filme trabalha essa dualidade o tempo todo. E como eu falei para vocês, é como se fosse a teoria platônica e a teoria aristotélica ao tempo todo ali se confluindo e trabalhando de certa forma, mexendo muito com a nossa mente. Então o filme Narciso e Goldmund, ele tem essa capacidade de trabalhar isso, mexer, de bagunçar um pouco os nossos entendimentos. E de certa forma, dentro desse cenário histórico medieval, a gente começa a entender que o amor ele é atemporal. Ele é atemporal, o amor ele vai estar presente, porque existem algumas pessoas que acham a questão da homossexualidade uma coisa atual. Não, gente. Isso atravessou a história, desde quando o homem é homem, isso vem sendo trabalhado. E o autor, Hermann Hesse, ele trabalha muito bem essas duas questões. Então, eu queria deixar aqui essa proposta para vocês. Eu gostei bastante, quero indicar para vocês Narciso e Goldmund. O filme já deve estar disponível, assista. E também, quem puder, ler o livro do grande ganhador do Prêmio de Literatura do ano de 1930, Hermann Hesse. Então essa é a minha dica para vocês. Continue me acompanhando, agradeço de coração vocês que estão me seguindo, compartilhem nossos vídeos, deixe o seu joinha, o seu like, ele é muito importante, me siga nas redes sociais, ative o sininho para que você possa se informar nos próximos vídeos. E é isso, gente. Aproveitem, abrace, beije, ame, se torne amigo, faça amizades, porque o que nós levamos dessa vida e o que nós deixamos aqui são as memórias boas. Amizade, amor, é tudo de bom. Quem não ama, não vive. Até o próximo vídeo, um grande beijo, um grande abraço. Eu volto, se Deus permitir.